Está começando mais uma Opinião SC. Eu sou o Gustavo Calvano e hoje tivemos uma semana recheada de assuntos para comentar no programa. Contamos com a volta, do nosso amigo Serginho Amizade. Tudo bem, Serginho? Tudo bem, Gustavo? Prazer, Fernando. Muito bom estar com vocês de novo. E o nosso público, que nos prestigia e tudo. E que o nosso amigo vai dizer onde eles devem apertar o sininho aqui. E aí, Fernando, tudo bem? Tudo bom, Gustavo? Feliz da vida aqui, com a volta do Serginho. A gente sabe essa mudança de temperatura tá pegando todo mundo, rapaz, independente da idade, mas pega mesmo. E um abraço a você que nos assiste, Se inscreve no canal do Opinião CE no YouTube, assiste ao Opinião FC, clica no sininho, receba as notificações e a gente aguarda a sua sugestão também. Perfeito. É bom a gente começar falando hoje do jogo do Ceará, que abriu a nona rodada do Brasileirão. E foi um jogo bom pro Ceará, foi um jogo bom, mas que não mostrou muito o que o Ceará pode cumprir dentro de campo, Porque nos últimos jogos ele vinha desempenhando boas partidas, às vezes não estava desempenhando bons resultados, mas pelo menos é bom a gente considerar que o Ceará ele acabou de subir da Série B, e é o melhor qualificado, Isso. Entre os times que subiram da Série B, e é o melhor nordestino também. É bom a gente ressaltar isso. Então foi um 2-0 bem morno, assim, pro Ceará aqui na Arena do Castelão. E eu queria saber do Serginho o que é que, apesar da partida morna entre os times, o que é que fez o Ceará sobressair diante do Sport? Os gols e uma melhor organização tática de maneira geral. O Sport concentrou muitos jogadores no meio-campo, fechou as duas subidas do Ceará, tanto com o Matheus Bahia, tanto com o lateral direito, que eu esqueço o nome. Fabiano, que teve, inclusive, um jogo que foi muito concentrado do lado dele, e ele teve dificuldades ofensivas por ali, porque ele não é um jogador de toque rápido na bola, ele tem força, saúde, marca bem, apoia bem, mas não é um jogador de toque de bola rápido. E isso complicou um pouco a saída por aquele lado. O Ceará acabou fazendo os gols, embora não tenha tido maior posse de bola do que o Sport. O resultado foi justo, porque a gente já sabe que o Ceará é um time que ele joga de maneira vertical mesmo, ele joga em direção ao gol, não é um time de muito toque de bola, entendeu? E venceu bem a partida, e como a torcida do Ceará, muitos deles estão falando, já faltando ainda umas 30 rodadas para acabar a competição, tem gente já dizendo que o que importa é o resultado. Pois é, a gente tá vendo que os resultados do Vozão estão sendo bem positivos, Atualmente está em quinto colocado do Brasileirão. Então, a gente vê uma grande evolução do time, principalmente desde a pré-temporada, que a gente comenta aqui no Opinião FC. E essa crescente também eu acho que vem muito por conta do Léo Condé. Ele tá mais familiarizado com os jogadores, principalmente com as novas contratações, tá sabendo substituir bem melhor e tá tendo o timing certo de substituir. Apesar da partida, eu acho que foram 2 gols bem achados até. Porque com certeza. O primeiro gol foi uma sobrada ali dentro da área, que o Mugni conseguiu aproveitar. E o segundo gol foi até uma jogada bem bonita e que o Galeno soube aproveitar. A gente sabe da qualidade do Galeno, principalmente nas finalizações. Eu acho que só fica meio em xeque essa situação do Pedro Henrique com o Galeano. Porque às vezes o Léo Condé ele opta muito por começar com 3 na frente e não tem muita opção de criação de jogadas no meio de campo. Então parece que o meio de campo fica um pouco enxuto e o ataque fica muito isolado. Então fica uma linha muito longa e que às vezes é difícil conectar o meio campo para o ataque, E isso, na minha avaliação, faz com que nos últimos jogos o Ceará, por exemplo, ele não tenha mais aquela marcação alta, que contava muito com o pessoal de meio campo para marcar a saída do adversário ainda no campo, ainda na área, defensiva. E outra coisa, os 3 que ficam à frente não estão servindo a bola ao Pedro Raul. O Pedro Raul já está nesse jejum, salvo engano, 4 jogos sem marcar. E eu achava até, eu
comentei no programa passado, que esse jogo contra o Sport seria uma oportunidade para o Pedro Raul. Eu acho que com o jogo foi 5, acho que com o jogo. Interrompeu o jejum de gols e poderia ter tido a oportunidade, se ele tivesse sido melhor acionado, de ter feito pelo menos 2 gols no jogo passado. Pois é, eu acho que vai muito por conta da característica dos jogadores, né? O Pedro Henrique, ele não é aquele ponta de lança, ele é mais aquele ponta que corta muito para dentro. E fisicamente ele não está bem. Você viu que antes de começar o jogo, ele estava, tipo, a gente pensava que ele estava aquecendo, mas ali ele estava, sabe, testando ali se não sentia alguma dor, alguma coisa, pisando muito, tipo, batendo no gramado, pisando bem forte, acho que tipo para testar a resistência, se teria condição de começar a jogar, ou mesmo que começasse como começou, se iria terminar pelo menos bem o primeiro tempo. Eu acho que isso vai muito por conta do esquema que o Léo Condé usa, né? Porque ele demanda muito dos pontas e acaba que o Pedro Henrique, na minha opinião, é o jogador que mais corre do Ceará, porque ele pega a bola na defesa, parte para o ataque, chuta, toca. Então eu acho que ele se doa muito pelo time e tá dando resultado, né? Tá dando resultado, ele vem fazendo boas partidas. Eu acho que hoje ele é um dos titulares absolutos do elenco. Mas eu queria saber a opinião do Serginho agora, o Fernando já deu a dele, por que esse jejum de gols do Pedro Raul, né? O Pedro Raul começou a temporada muito bem com o Ceará, ele chegou a ser artilheiro da competição e agora ele está num jejum aí de gols. A bola não está chegando para ele, nem vai chegar com facilidade, porque, né, o que ocorre? Todos os 2 jogadores de lado de campo do Ceará, né, tanto o Galeano quanto o Pedro, né, eles são jogadores de entrar na diagonal. Eles não são jogadores de levar essa bola para o fundo e cruzar, entendeu? Então fica uma situação para o Pedro Raul, porque isso aí a profissão de centroavante é uma profissão que está muito ingrata hoje em dia. Ou você está muito bem treinado com o jogador que vai cruzar essa bola, aonde vai jogar, o espaço que a bola vai, entendeu? Ou então vai ter dificuldade mesmo, porque a bola quando chega para ele, né, ou ela chega, né, lançado lá da área, né, por um dos zagueiros, aí ele briga com a bola no alto, geralmente ele tenta controlar no peito para fazer uma parede para o time sair e chegar nele e tudo, né? Mas o que ocorre, né? Quando vai para o jogo em si, mesmo que o jogo comece a ocorrer, essa bola já vai com dificuldade. E aí os laterais do Ceará, o Matheus Bahia ainda apoia bem, mas esse jogo tinha um caminho fechado. Então tem dificuldade de fazer essa troca de passes, tudo. Não sai, a bola quase não chegou nele no jogo todo. Pois é, mas apesar das críticas, né, o Ceará vem jogando muito bem, vem conseguindo resultado, e a gente vê que o trabalho do Léo Condé está progredindo. E aí, mudando um pouco de assunto, é bom a gente falar relembrar como uma semana muda muita coisa. A gente já tinha comentado no programa passado, eu e o Fernando, que quando a gente fez o programa retrasado, o Fortaleza estava péssimo. O Fortaleza estava numa má fase, ia pegar o Colo-Colo, ia ser uma partida difícil. A gente já esperava que fosse uma partida difícil, principalmente levando em conta da primeira partida entre eles, que teve a confusão, teve morte, teve a invasão, a gente está cansado de falar sobre isso. E foi uma goleada. Foi uma goleada de 4-0. Depois, pelo Brasileirão, foi 5-0 no Juventude, um jogo tranquilo para o Juventude. E aí a gente fica com essa sensação de melhora, né? Que o Fortaleza ele vai voltar à boa fase dele. E uma expectativa de golear contra o Bucaramanga. Bucaramanga, né? aqui, Eu né? esperava realmente que o Fortaleza voltasse a golear, né? Seria, no caso, além da terceira vitória seguida, a terceira goleada consecutiva também.
Pois é, a gente viu que a expectativa era grande pro clube ganhar do Bucaramanga, que ganhando o Bucaramanga já estava garantido nas oitavas da Libertadores. Agora está um pouco mais complicado, mas ainda tem grande chance, Ainda porque depende só só dele. precisa do empate, ainda depende só dele. Mas a gente vê que os últimos jogos não foram isso tudo, né? O Bucaramanga foi um 0-0 que se complicou, perdeu muitos gols feitos, muitos gols na cara do goleiro, e aí agora tomou uma goleada do Vasco de 3-0, fora de casa. É um resultado que podia ser esperado já, uma derrota, um empate, até porque o Fortaleza nunca tinha ganho do Vasco fora de casa. Não, em São Januário, mas já Januário. chegou a ganhar no Maracanã. Pois não é. estou enganado. Então a gente vê que era um tabu difícil de ser quebrado. A gente vê que era difícil. Mas mesmo assim a gente não esperava ser goleado, né? E ainda mais Isso. como foi. Foi um 3-0 que podia ser facilmente 4, 5, 6, porque o Vasco também perdeu muito gols. O Fortaleza pareceu um time apático dentro de campo. E aí, quando tá na boa fase, né, todo mundo é essas mil maravilhas. E quando tá na má fase, todo mundo é ruim. Sobrou crítica até pro João Ricardo. Mas eu queria saber, na opinião do Serginho, começando com o Serginho, o que é que fez o Fortaleza decair tanto de nível nesses últimos jogos? Eu acho que o clima dentro do Fortaleza e a relação técnico, jogadores, tudo tá, não sei o quê, ela tem a sua tensão natural que o futebol proporciona. Quando as vitórias não vêm, o ambiente fica mais pesado. Pesado não no sentido de que alguém está traindo alguém, não é isso. Fica pesado no sentido de que a vitória não vem e é ruim. E eu acho que aí, né, eu, por exemplo, esperava que após a vitória contra o Juventude, o Fortaleza viria jogar contra o Bucaramanga, né, da Colômbia, viria jogar com o mesmo time que tinha vencido o Juventude. Mas o Vojvoda optou pelo time que jogou contra o Colo-Colo. Então, o jogo que o Fortaleza precisava vencer, ele claramente entrou com 3 jogadores que têm mais características defensivas do que ofensivas. O meio-campo do Fortaleza foram 4 jogadores, entendeu? Aí entrou com o Marinho, entrou agora o último jogo contra o Vasco, Davidson. Não, entrou Marinho, não, entrou com o Pikachu. Aí ele pegou contra o Vasco, que era um jogo mais complicado, ele botou o time para cima. Inclusive com o Pikachu jogando daquele lado, porque quando o Pikachu joga, o Pochettino joga pelo lado direito, que ele vai bem por aquele lado e ele cruza as bolas dali para Luthiero, que é um jogador que é acostumado a jogar com o Pochettino. As grandes fases do Luthiero estão associadas ao passe de bola do Pochettino. O Pochettino sabe aonde ele está no campo, sabe o jeito que ele tem que bater na bola. Vamos lá, o jogo contra o Juventude não era um jogo fácil. Com 2 minutos de jogo, houve uma falta do lado esquerdo. O Pochettino foi bater a falta. O Pochettino bateu, jogou essa bola na cabeça do Luthiero, que estava quase saindo da área. A bola entrou, né, ele estava no primeiro pau, ele estava mais para o lado esquerdo também, ele só resvalou na bola, com uma porção de gente na frente do goleiro, o goleiro nem viu por onde entrou. O bom goleiro do Juventude. Então o Pochettino se entende bem com o Luthiero. O resto dessas situações não estão bem definidas no Fortaleza. O Marinho, por exemplo, né, ele tem qualidade. Né? Se ele começar o jogo e não fizer falta nele, e não for violento e tudo, e ele não ficar caindo toda hora, ele rende dentro da partida. Né? Contra o Colo-Colo, a gente teve os gols saindo um atrás do outro, praticamente. O jogo ficou fácil. Contra o Juventude também. Né? Eu achei que aí veio o jogo, entendeu? Contra o time da Colômbia. Foi mal o Fortaleza na partida, e aí quando quis no segundo tempo, sabe, não conseguia mais encontrar. É muito difícil você fazer o gol estando no desespero do placar. Porque o goleiro fica enorme, a trave fica pequenininha e a bola imensa. Entendeu? Então o Fortaleza perdeu tanto gol. Perdeu, mas no segundo tempo foi tudo no desespero. Chegou ao ponto de quando o Luthiero entrou, ele pegou a bola no meio-campo, saiu driblando todo mundo e foi bater com o Marinho. Se chocaram os dois. O Marinho não tinha que estar ali, estava ali. Então fica todo meio desesperado. Então acho que Fortaleza vive essa fase. É uma fase que,
ora parece que vai, ora parece que não vai, entendeu? Então, está dentro dessa fase ainda. A gente espera que se recupere nos próximos jogos, mas é uma coisa que está durando. E o pior que isso, deixou, inclusive, o torcedor, não que ele não vá apoiar, mas tipo com o pé atrás com relação ao próximo compromisso, que vai ser pela Copa do Brasil contra o time do Retrô, lá de Pernambuco. E pode ter certeza, vai ter cobrança, a torcida vai incentivar, mas ao mesmo tempo, no decorrer da partida, vai fazer as cobranças, não vai deixar mais para cobrar, até mesmo vaiar o time ao final do jogo, não. A torcida do Fortaleza mudou com relação a isso, né? Aí são vários fatores. Esperava-se que de uma hora para outra a situação, o desempenho do time viesse a melhorar, mas não melhorou. O time aparentemente ele não ficou abatido ao tomar aquele gol com menos de 2 minutos contra o Vasco, mas infelizmente desperdiçou as oportunidades que teve para empatar, inclusive antes de meia hora de jogo do primeiro tempo. E no segundo tempo foi um time totalmente irreconhecível, e eu acho que nesta temporada foi um dos piores jogos que o Fortaleza fez. Pois é, eu acho que essa parte do torcedor acho que vai muito por conta da decepção. Eu acho que vai muito por conta da decepção. A gente pega o Fortaleza, que é um time que ano passado terminou em 4º colocado, vem tendo bons resultados por competições internacionais, foi vice da Sul-Americana, então a expectativa do time estava muito alta nessa temporada. E a gente vê que a realidade está distorcida, porque o Fortaleza não fez um bom campeonato cearense, não fez uma boa Copa do Nordeste também, terminou em 3º colocado. A fase de grupos, né? Porque ainda vai ter as eliminatórias. Não vem fazendo um bom início de brasileiro. E até mesmo, você falando em termos de Copa do Nordeste, apesar de o ano passado ele ter conquistado o título, mas ele não teve um bom desempenho na competição. Foi inclusive uma surpresa ele ter chegado à final e ter sido campeão. O torcedor que ele se ele conseguir deixar a paixão um pouquinho de lado e analisar friamente os jogos, ele vai ver que realmente não fez uma boa Copa do Nordeste, apesar de ter sido campeão. E assim, ele já vinha alimentando aquela coisa. O Vojvoda é um bom treinador, sabe, chegou para mudar o time, vai ser um time papa títulos e tudo. Aí perdeu o campeonato 2024, mas teve aquela melhora durante o Campeonato Brasileiro. A prova é tanto que terminou a competição em 4º lugar. Mas esse ano, 2 anos seguidos sem um título estadual, novamente não está fazendo uma boa Copa do Nordeste. E agora tem a expectativa deste jogo em termos de Copa do Brasil contra o Retrô. Espera-se que vença, mas, como eu disse, o torcedor está com o pé atrás, porque o Retrô é um time enjoado. Você viu que ele vendeu caro o vice-campeonato pernambucano este ano. Pois é, então acho que fica muito uma sensação de preocupação dos torcedores do Fortaleza, porque não veio uma melhora. A melhora foi um pouco... criou uma expectativa muito alta nas vitórias contra o Colo-Colo, na goleada de 4-0 contra o Colo-Colo, na goleada de 5-0 contra o Juventude, mas agora voltaram as críticas, voltou a má fase, né? Por isso que eu sempre falo que em uma semana tudo pode mudar, porque a gente volta aqui ao Opinião FC e comenta mais uma crise de uma situação que parecia estar tudo resolvido. Assim, os analistas, de um modo geral, não digo a totalidade, mas mais de 80% dos nossos colegas que militam também na crônica esportiva estavam achando que era só aquele passe de mágica, né? Pronto, agora
vai ser o rolo compressor que foi no Brasileirão do ano passado. E a gente sabe que a realidade não é essa. No momento, o próprio Vojvoda reconhece também, se afastar da zona de rebaixamento, para daí começar a pensar em ficar na primeira página como a gente fala, na primeira página da tabela, né, que é do primeiro ao 10º lugar, que é aí buscar que aí, nesse caso ele já fica garantido na Sul-Americana. E, dependendo, havendo tempo para isso, tentar chegar pelo menos na fase de pré-Libertadores. Nunca é fácil. Se a gente pegar, né, vocês estão fazendo um retrospecto sobre como Fortaleza vem de uns anos para cá, e é admirável. O Fortaleza merece o maior respeito de todos, porque, entendeu? Virou um clube internacional de uma hora para outra, porque virou um clube que se falava até em investidores russos, estava impressionado com a torcida do Fortaleza, que lotava o estádio de Castelão. Então o Fortaleza tem alguns anos aí admiráveis. Está passando uma fase como passa mesmo. Acho que eles deram um passe errado, sabe? No sentido de que, sabe, pegaram, por exemplo, Davi Luiz e Davis, que até o momento ainda não justificaram as contratações, jogadores que ficaram caros e tudo, mas imaginaram que esses jogadores vão ser importantes para a gente na Copa da Conmebol, vai ser importante para a gente mais em frente. E o Fortaleza joga 3 competições. Joga a Copa do Brasil, joga a Copa Nordeste, é o Campeonato Nacional. São 3 competições, toda hora tem jogo. Toda hora, quer dizer, você dorme... 3 competições, não sei, em termos nacionais, né? Porque ainda tem a Libertadores. São 4 competições no total. Não, mas eu fala nacionalmente falando. Não, falei na Conmebol, na competição da Conmebol. Ah, sim. A Libertadores é da entendi. Conmebol. Agora Libertadores é da Conmebol. Então, são 2 da CBF e uma da Conmebol. Então, o Fortaleza está na elite do futebol brasileiro. Isso aí é uma coisa importante. Agora, o que ocorre? O Fortaleza gerou uma expectativa, sabe, que me parece que o pessoal não está muito preparado para que essas coisas não sejam cumpridas o tempo todo, não. Então, era legal, né, definir mesmo o que o Fortaleza está querendo nesse instante. Bom, o Fortaleza não quer cair para a segunda divisão, quer dizer, ficar mais próximo de uma realidade, porque ficou grande a distância. Não vai ser de uma hora para outra que o Fortaleza vai se libertar de uma crise ou de um problema que teve. Não é, isso é lento, vai saindo lentamente tudo. Acho o seguinte, acho que o Vojvoda deveria, nesse momento, sabe, que é um momento de contradições, de incógnitas, ele deveria tentar montar um time de 11, 13 jogadores, 14, e com isso tentar ir se reorganizando novamente. Porque o mexer constante também, né, você vê que já sai jogador de campo, já sai assim, sem falar direito com o outro e tudo, porque quando a fase não está boa, futebol é assim. Quando está legal, você está ganhando, é o melhor dos mundos. Quando você não ganha, se prepara que lá vem o pior dos mundos. Exato. E principalmente aqui no Brasil, né, que parte da crônica esportiva, a torcida nem se fala. A partir de 3 resultados ruins, não necessariamente só derrotas, mas, por exemplo, 2 empates, 1 derrota, ou 2 derrotas, 1 empate, ou 3 derrotas, 3 empates. 3 partidas consecutivas sem vitória, o torcedor já começa a fazer a cobrança, não entendendo, no caso, que são situações que podem acontecer no futebol. É paixão, né? Isso. É paixão. Então você A paixão cega. Você é igual a namorada, é igual a mulher que você está apaixonado. Você quer que ela faça tudo do jeito que você quer que ela faça, porque você está apaixonado não por ela, você está apaixonado por você mesmo e vê nela um espelho, né? Não é mole não. Futebol é difícil. Pois é, e aí pegando esse retrospecto entre os times, né? Eu queria pedir, agora com volta do Serginho, eu queria pedir um palpite
para os próximos jogos entre Eu Ceará pensava e Palmeiras Eu e pensava que eu fosse Fortaleza e militar do Retrô, né? Gustavo, Não com esse lembro, não. palpite. não, dessa vez não Você vai que é escapar bom de, não. Gustavo que é bom de palpite. Eu não posso, quer dizer, se eu falar que é assim, que o Palmeiras vai ganhar de 15-0, vou falar, pô, esse cara torce pelo Palmeiras, entendeu? E eu tô querendo que o Ceará ganhe o jogo lá, tô querendo que o Fortaleza ganhe do Retrô, mas não vou dar palpite não, porque eu estaria sendo... como é que eu vou dar palpite? São dois jogos bem difíceis, porque o Palmeiras ganhou aqui na casa do Ceará, na Arena Castelão. Ele tá ganhando de todo mundo. O Palmeiras ganhou os últimos 5 jogos fora. E tá numa excelente Na fase, ponta do campeonato. tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Só dá Então Palmeiras. vai ser um jogo bem difícil. Porco. Ainda mais no gramado, né? Do que o Palmeiras já tá acostumado a jogar e o Ceará não tá. A gente viu isso muito na partida contra o Santos. E o Fortaleza, ele tá um pouco mais tranquilo, né? Vai jogar em casa agora, mas não pode desmerecer o Retrô, como o Fernando comentou, né? Exatamente, para não acontecer o que aconteceu contra o Bucaramanga, porque vai ser complicado, mas eu acredito que seja uma oportunidade de voltar a fazer as pazes com a torcida, e fazer com que a torcida entenda que fase ruim acontece. Não existe aquele super time 100% de aproveitamento, nem mesmo na Copa, nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores, nem propriamente, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é essa légua tirana de 38 jogos. Perfeito. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês dois. Hoje o programa, a gente foi um bate-bola bem rápido, né? Comentando os últimos jogos e a previsão para o próximo. Queria agradecer mais uma vez a presença do Serginho e a boa recuperação, né? A boa volta. Obrigado, estou contente de estar aqui com vocês e estamos aí. E Fernando também, muito obrigado. E antes de finalizar, queria os palpites do Fernando, pelo menos. Rapaz, vamos lá. Fortaleza e Retrô. Rapaz, eu estou achando que esse jogo vai ser decidido nos pênaltis. Não sei por quê. Será? Mas vamos botar a favor do nosso futebol? 1-0, Fortaleza. E o Ceará, eu acho que vai ser outra derrota. 1-0, 1-0. Eu acho que o Condé vai botar um time muito defensivo, mas com aquela finalidade de realmente não sofrer uma goleada e perder de pouco. E o Palmeiras, com certeza, ele vai poupar muito também o time, né, por conta também de outras competições que o time está participando e está se dando muito bem. Mas o Palmeiras, ele está sendo um bom visitante, como um bom mandante também. Você viu que jogar ali contra o Bragantino, né, conseguiu a vitória de virada, mas é um time que sabe se impor, tanto jogando em casa quanto jogando fora. Está sendo um péssimo visitante, né? Ele chega e ganha. Chega e ganha. Péssimo visitante para o mandante. A história do Galo, qual o Galo ruim, né? A gente fica na expectativa, né, dos próximos jogos. A repercussão desses jogos, o telespectador pode acompanhar no Opinião CE. A gente vai mandando as notícias, pessoal. E eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e a presença do telespectador que acompanhou o programa até aqui. Se você gostou, dê seu gostei, acompanhe a Opinião em todas as redes sociais e eu espero você até a próxima segunda-feira. Hoje foi